Nessa história irei mencionar nomes fictícios pela segurança dos envolvidos. Desde que meus pais faleceram, meu irmão Gabriel começou a se envolver com más influências. Tentei aconselhá-lo, mas ele não dava ouvidos. Ele dizia que já era maior de idade e que podia fazer da vida o que quisesse. E até certo ponto ele tinha razão, mas eu temia por sua vida e seu bem-estar. Ele até tinha perdido uma orelha. Ele me disse que tinha sido um acidente, mas eu não acreditava. Vivia com medo de nunca mais saber dele. Não morávamos perto. Eu tinha me mudado há alguns meses por causa do trabalho e também porque me sentia um pouco desconfortável morando com ele. Sentia como se estivesse sendo vigiado, temia pela minha segurança. Meu nome é Osvaldo e atualmente tenho 30 anos. O que vou contar aconteceu há alguns anos. Lembro que uma manhã falei por telefone com o Gabriel. Ele parecia um pouco nervoso. Não sei, havia algo na voz dele que não me agradava. Perguntei se estava tudo bem e ele, muito seguro, respondeu que sim. Não acreditei. Você deveria ir para o Amazonas com o Luiz, começar uma nova vida, eu disse ao telefone. Luiz era nosso irmão, ele já estava há algum tempo nesse estado e tinha uma vida muito boa lá. Tínhamos conversado sobre o assunto e ele estava disposto a ajudar, mas Gabriel continuava negando. Ele ficou um pouco irritado e respondeu que estava bem assim. Não precisava da ajuda de ninguém. Pouco depois desligou. Meu dia transcorreu bem, mas não sei porquê. Quando a noite chegou, me senti estranho. Havia algo no meu apartamento que parecia diferente. Não sei como explicar. Tentei dormir e consegui com dificuldade. De madrugada, acordei de repente. Havia um barulho estranho vindo de fora do meu quarto. Alguém tinha entrado. Levantei-me lentamente. Peguei meu telefone e disquei o número da minha namorada, pronto para avisá-la caso algo acontecesse. Lentamente o som ficou mais alto. Era tipo um choro, mas soava diferente, como se fosse um animal agonizando. É o mais próximo que posso explicar. Caminhei até a cozinha. Quando entrei, pude ver de costas. Havia o formato de uma pessoa no chão. Estava ajoelhada, parecia estar chorando. Meu coração começou a bater muito rápido. Aquilo não se movia, mas continuava soluçando. Aproximei-me do interruptor de luz e o acendi. Era um homem. Não usava nada além de roupa íntima. Suas costas estavam dilaceradas. Fiquei muito assustado e liguei para minha namorada. Naquele momento, aquela pessoa se virou para mim. Era meu irmão. O celular caiu das minhas mãos. Seus olhos não estavam lá. Seu rosto estava cheio de marcas. Seu peito e o resto do corpo também. Aproximei-me rapidamente dele. Era real, eu podia tocá-lo. Perguntei o que havia acontecido, mas ele não dizia nada. Continuava chorando e gritando de dor. Comecei a me sentir muito mal. Meu peito doía e lágrimas começaram a rolar. O que te fizeram? Perguntei enquanto o abraçava repetidamente. Meu irmão tremia em meus braços. Levantei-me rapidamente para buscar uma toalha úmida. Entrei no banheiro, mas quando saí, ele havia desaparecido. Eu estava sozinho no meio da cozinha. Não entendia nada. Chamei o nome do meu irmão por todo o apartamento. Até saí para o corredor, mas nada, não havia ninguém. Quando entrei na cozinha novamente, vi meu celular no chão. Minha namorada tinha atendido. Ela estava na linha há vários minutos. Ao ouvir minha voz, começou a me fazer um monte de perguntas. Tremendo e ainda chorando, contei o que havia acontecido. Não sabia como explicar, mas estava aterrorizado. A imagem do meu irmão daquele jeito não saía da minha cabeça. No dia seguinte, tentei ligar para o celular dele várias vezes. Ia direto para a caixa postal. Minha namorada veio me ver. Ela estava tão preocupada quanto eu. Ela me disse que só ouviu meus gritos e minha voz ao telefone. Não parecia que havia mais alguém comigo. No entanto, eu tinha certeza do que havia visto. Ninguém podia me convencer do contrário. Havia algo errado. Tinha uma sensação estranha no peito. A aparição foi tão real. Meu irmão estava em perigo. Naquela madrugada, senti que alguém mexeu no meu ombro. Abri os olhos um pouco sonolento. Havia um vulto negro à minha frente. No começo, percebi apenas um, mas havia mais ao redor da minha cama. Eram homens vestidos com coletes à prova de balas. Tinham os rostos cobertos. Ordenaram que eu me levantasse. Minhas pernas não respondiam, mas como pude, tentei. Comecei a pedir que não me matassem. Podiam levar tudo o que quisessem.
Mandaram que eu me calasse. Colocaram uma venda nos meus olhos e disseram que se eu gritasse ou tentasse chamar a atenção seria pior. Rapidamente me tiraram do apartamento. Eu estava tremendo de medo. Não sabia o que estava acontecendo e muito menos para onde íamos. Entramos em uma caminhonete. Amarraram minhas mãos. Ouvi que saímos da cidade. Perguntei em tom muito baixo para onde me levavam, quem eram e o que queriam. Havia um homem sentado ao meu lado, e foi ele quem começou a falar comigo. Meu irmão havia ordenado tudo aquilo. Eu não acreditava no que ele estava dizendo. Isso era impossível. Ele não era capaz de fazer algo assim. Pouco depois me deu a notícia. Encontraram seu corpo sem vida. Uma dor horrível começou a subir pela minha garganta. Tentei saber mais. Tinha muitas perguntas. Acreditava que estavam mentindo para mim. Então, de tanto desespero, comecei a chorar. O sujeito ao meu lado explicou que foi ele quem preparou tudo. Estavam me levando para longe da cidade. Gabriel tinha medo de que algo me acontecesse. Sabia que se o encontrassem, certamente depois viriam atrás de mim. Meu irmão estava me escondendo. Lembrei do tom de voz dele ao telefone naquela manhã. Ele sabia que isso iria acontecer. Mas eu não fiz nada de errado. Não devo nada a ninguém, eu disse tremendo. O homem respondeu que infelizmente o negócio funcionava assim. Havia pessoas que já estavam me procurando. Continuei chorando por vários minutos. Estava muito confuso. Era muita informação de uma só vez. Perdi meu irmão. Estavam me levando para um lugar desconhecido. E minha vida estava em perigo. Toda a minha realidade mudou de repente. Pedi que tirassem a venda, mas ninguém me deu ouvidos. Comecei a fazer mais perguntas relacionadas ao meu irmão. Responderam apenas que o encontraram há algumas horas. Ele estava desaparecido. Foi por isso que o alucinei na noite anterior. Lembrava das marcas em seu corpo. A imagem era horrível. Adormeci. Não sei quanto tempo se passou, mas quando acordei, sentia que a caminhonete se movia de uma forma diferente, como se estivéssemos em uma estrada de terra. Pouco depois paramos e os homens desceram do veículo. O ar estava fresco e não havia muito barulho ao redor. Ouvi o som de uma porta sendo aberta. Parecia que estavam colocando caixas dentro de um quarto. Depois de alguns minutos, tiraram a venda dos meus olhos e desamarraram minhas mãos. Eram 3 homens. Todos tinham os rostos cobertos. Só conseguia ver seus olhos. Um deles repetiu que eu ficaria escondido ali. Deixaram claro que de jeito nenhum eu podia voltar para meu antigo apartamento ou ter contato com conhecidos. Não pude perguntar mais nada. Pouco depois eles entraram na caminhonete e partiram. Me deixaram completamente sozinho. Estava em uma cabana pequena no meio do nada, cercado por árvores. Estava confuso, aterrorizado. Ninguém sabia onde eu estava ou como me encontrar, nem mesmo eu. Chorei como uma criança. Meu irmão havia falecido e eu nem pude me despedir. Minha cabeça era um mar de pensamentos. Não sabia o que fazer ou como agir. Estava em choque. Na cabana tudo parecia esquecido. O lugar parecia abandonado há muito tempo. Tinha 2 quartos e nem sequer havia móveis, exceto uma cama em um canto de um dos quartos. Ao lado da porta principal havia comida, tudo enlatado. Em outra caixa parecia haver roupas. Achava que eram do meu irmão. Não sabia como me sentir. Era uma combinação de raiva com tristeza. Tantas vezes disse ao Gabriel para se afastar daquela gente, que não era bom para ele, e agora ele simplesmente não estava mais conosco. Primeiro, perdi meus pais. Agora tinha perdido ele. De certa forma, comecei a me culpar. Achava que era minha responsabilidade. Talvez eu tenha falhado como irmão. Não estive o suficiente para ele. Talvez se eu o tivesse apoiado mais, as coisas teriam sido diferentes. O dia passou muito rápido. Fiquei completamente imerso nos meus pensamentos. Na situação em que me encontrava, queria ir embora, sair correndo dali, mas não sabia se havia gente vigiando ou se logo voltariam por mim. Naquele momento pensei que talvez tudo fosse mentira. Talvez aqueles homens nem conhecessem meu irmão. Quando a noite começou a cair, a escuridão começou a se assentar sobre as árvores. Na casa velha de madeira, algo que descrevo como uma cabana, não havia luz. Felizmente tinham deixado velas. Realmente parecia que Gabriel tinha tudo preparado. A comida, as roupas, o essencial que eu poderia precisar.
Me perguntava de quem seria aquele lugar, talvez do chefe do meu irmão ou da sua gente. Na primeira noite acendi uma vela ao lado da cama. Tentei dormir, mas foi impossível. Pouco depois comecei a ouvir sons que vinham de fora. Parecia que alguém caminhava. No começo se ouvia de longe. Parecia que pisava nos galhos. Pouco a pouco começou a se aproximar, até o ponto de sentir que havia alguém bem atrás da parede. Fiquei parado. Achava que era um dos homens que me haviam trazido. Podia até ouvir a respiração da pessoa. No entanto, havia algo estranho. Essa respiração era diferente. Não sei, mas pesada, profunda. Pouco depois, os passos começaram a se afastar. Me sentia vigiado. Apaguei a luz da vela ao lado da cama. Fechei os olhos e tentei dormir até que consegui. No dia seguinte, comecei a caminhar pelos arredores do lugar. Fiz isso aos poucos e olhando para todos os lados, esperando ver alguém escondido entre as árvores. Parecia que eu estava sozinho, mas não queria confiar. Sabia o quão perigosa aquela gente podia ser. Me desloquei bem devagar. Escutava a água correndo. Certamente havia um rio não muito longe dali. Avancei um pouco mais. Era um riacho, profundo o suficiente para eu poder me banhar. Coloquei minha mão na água. Estava fria. Quando levantei o olhar, pude ver mais ao fundo. Havia um vulto do outro lado. Não enxergo bem. Nessa época já precisava usar óculos, mas parecia estar perto de uma árvore. Levantei a voz tentando não soar nervoso. Pensei que era um dos companheiros do meu irmão, mas não me respondeu. A pessoa estava lá, apenas observando. Comecei a me sentir desconfortável, então dei meia volta e voltei para meu esconderijo. Naquela mesma tarde voltei ao riacho. Fiquei sentado na água por um bom tempo. Comecei a ver o que havia dentro da cabana. Talvez algo que pudesse me dizer onde eu estava. Tentava me lembrar se Gabriel alguma vez tinha mencionado algo, mas não. Ele quase nunca falava sobre seu trabalho e eu nunca perguntava. Ele dizia que era melhor assim. Em um dos quartos parecia haver manchas escuras pelo chão. Isso rapidamente me alertou. Talvez houvesse alguém mais naquele lugar antes de mim. As manchas já estavam secas. Pareciam ser de muito tempo atrás. Havia um cheiro de umidade muito presente. Comecei a fazer muitas teorias. Me aterrorizava a ideia de que tivessem mantido pessoas presas naquele mesmo lugar. E se fosse verdade, o que aconteceu com elas? O nervosismo queria me controlar novamente, mas eu disse a mim mesmo que não permitiria. Fiquei inquieto, pensando que a noite cairia em breve. Não gostava da ideia de ficar no escuro mais uma vez, não por medo. Estava fora, sentado em uma das pedras, não muito longe da entrada principal. Ouvi uma voz. Rapidamente levantei o rosto. Pensei que eram os homens que me tinham trazido, mas ao redor não havia ninguém. Mais uma vez a voz. Desta vez soava um pouco mais forte e mais insistente. Parecia vir de entre as árvores. Fiquei de pé. Tentava distinguir algum movimento, mas por causa da falta de luz não podia ver muito. De repente um grito. Parecia algum animal, mas soava como uma pessoa. Na terceira vez que ouvi, me pareceu familiar. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Era a voz do Gabriel, meu irmão. Não posso descrever o que senti no peito. Ele ainda estava vivo, e estava ali e tinha vindo. Me aproximei das árvores e o chamei. Ele respondeu. Disse meu nome. Meus olhos se encheram de lágrimas. Comecei a procurá-lo freneticamente pelos arredores. Me adentrei um pouco mais. Não podia ver nada, mas sua voz não estava longe. Se aproximava cada vez mais, e de repente houve apenas silêncio. Simplesmente deixei de ouvir. Gritei seu nome mais uma vez. Pedia que ele falasse, que gritasse. Tinha muita vontade de lhe dar um abraço. Não houve nenhuma resposta. A noite já havia caído. Tudo ao meu redor era escuridão. Me senti muito triste. Pensei que talvez tivesse imaginado. Mais uma vez gritei, mas o silêncio da floresta foi a única coisa que me respondeu. Tentei retornar sobre meus passos. Não sabia onde estava e muito menos como voltar para a cabana. Comecei a sentir um desconforto nos ombros. Era como um formigamento constante que pouco a pouco descia pelas minhas costas. Comecei a me sentir vigiado de novo. Me guiei pelo som do riacho. Depois de um bom tempo pude ver a cabana. Não sabia o que pensar. A voz do Gabriel foi tão clara. Estava certo de que era ele. Talvez minha mente estivesse pregando peças em mim.
Ou talvez tudo fosse uma mentira e meu irmão ainda estivesse vivo. Naquela noite comecei a ouvir um som estranho. Parecia que alguém tossia, mas vinha do quarto ao lado. Fiquei de pé e saí. Nesse quarto não havia porta. Devido à pouca luz da noite não podia ver bem, mas notei um vulto deitado no chão. Tentei falar com ele sem saber o que era, mas não se movia. Apenas continuava tossindo. Notei um forte cheiro dentro do cômodo. Não sei o que era. Não sei como explicar, mas cheirava a couro queimado. De um momento para o outro, aquilo levantou a cabeça e olhou na minha direção. Não vou negar que a imagem me deu medo. Era desconfortável. Ele estava me olhando diretamente, mas não dizia nada. Tenho que sair daqui. Preciso ver meu irmão, disse em tom baixo. Aquele vulto não se moveu 1 centímetro. Não sei quem é seu irmão. Ouvi uma voz rouca e muito fraca. Parecia de uma pessoa mais velha. Quem é você? Perguntei. O homem começou a tossir muito. Parecia que estava sufocando. Eu tinha uma garrafa de água improvisada que havia pegado do rio. Voltei para o meu quarto para buscá-la. Mas quando voltei para o quarto ao lado, não havia nada. O homem tinha desaparecido. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Era como se um toque frio tocasse meu pescoço. O cheiro de couro queimado ainda estava presente. Sentia como raspava minha garganta. No terceiro dia já estava pensando em sair correndo. Simplesmente não olhar para trás. Mas como disse, nem sequer sabia onde estava. Na noite anterior ouvi de novo alguém caminhando fora da cabana. Era óbvio que estavam me vigiando. A luz da tarde se filtrava entre as árvores. Estava no meio do riacho, deixando a água correr ao meu redor. Não conseguia tirar da cabeça o homem que tinha visto na noite anterior. Foi então que percebi que havia alguém ao fundo, entre os galhos. Estava me observando. Era completamente escuro, como se estivesse vestido de preto. Ouvi o barulho dos galhos. Alguém estava saindo de entre as árvores e descendo a colina. Era uma pessoa. Desde o primeiro momento, soube de quem se tratava. Era o Gabriel, meu irmão. Não podia ser possível. Rapidamente me levantei e caminhei em sua direção. Seu corpo estava entrando na água, e justo quando estava prestes a alcançá-lo, ele se afundou de repente, como se algo o tivesse puxado para o fundo. Tentei agarrá-lo. Peguei um de seus braços, era real. Eu estava tocando-o. Ajuda-me, Osvaldo, dizia meu irmão com uma voz desesperada. Não me deixe voltar lá. É um lugar horrível. Eu o segurava pelos 2 braços, tentando tirá-lo da água, mas era impossível. Parecia que a areia ao seu redor começava a devorá-lo vivo. Ele estava afundando. Eu dizia para ele levantar a cabeça. Gabriel não conseguia respirar. A água estava entrando em seus pulmões. Tentei com todas as minhas forças puxá-lo para mim, mas não funcionava. Não entendia como era possível. Havia algo puxando-o debaixo da terra. Via o terror em seus olhos. Tive que soltá-lo, não tinha mais forças. Caí de costas na água, mas rapidamente me levantei. Movi a areia procurando por ele, mas não havia nada. Foi como se ele nunca tivesse existido. Eu estava ficando louco. Era a única coisa que se passava pela minha cabeça. Rapidamente voltei para a cabana. Não queria ficar ali por mais um momento. Tinha que voltar, tinha que fugir. Não suportava mais, precisava sair correndo. Era a única solução. Com uma das camisas do meu irmão, fiz uma bolsa improvisada, coloquei alguma comida nela e a amarrei nas costas. Minhas mãos tremiam, ainda não conseguia processar o que tinha visto. Lembrava da voz do meu irmão e dos seus olhos e sentia medo. Isso não é algo normal, eu estava doente da cabeça. A ideia era simples: correr numa única direção e não parar. Se fosse rápido o suficiente, nada poderia me alcançar. O sol estava se pondo e logo ficaria sem luz. Não chegaria muito longe e seria difícil me mover. A realidade me atingiu de repente. Me senti impotente. Tirei minha mochila improvisada e saí da cabana. Comecei a gritar que queria voltar para casa. Minha única resposta foi o silêncio, como sempre. Gritei de novo e foi a mesma coisa, nada. Mas eu sabia que estavam lá. Me sentia observado. Depois de várias tentativas, voltei a me trancar. A noite caiu e com ela o peso nos meus ombros. Naquela madrugada, as lembranças me atormentaram. Me culpava por não ter cuidado melhor do meu irmão. Eu estava tão ocupado com minhas coisas que não prestei atenção nele. Quando percebi as pessoas com quem ele andava, já era tarde demais. A
A primeira vez que chegou em casa numa caminhonete, disse que era de um amigo, que a tinha emprestado. Havia muitos sinais, mas preferi me fazer de cego. Talvez se eu tivesse interferido, meu irmão ainda estaria comigo. Não conseguia tirar da cabeça seu rosto se afundando na areia. Me perguntava onde ele estava agora, mas tinha muito medo de saber. Comecei a rezar, me levantei da cama e me ajoelhei num canto para pedir a Deus que o tivesse no céu. Pedi a nossos pais que o levassem junto a eles. Sabia que sua alma não estava descansando em paz e isso me aterrorizava. Me deitei na cama. A luz da vela iluminava o quarto. Estava sendo difícil dormir. Na minha cabeça, repetia várias vezes o que planejava fazer no dia seguinte. Sair correndo bem cedo pela manhã. De repente, um cheiro invadiu meu nariz. Era couro queimado. Ouvi passos no quarto ao lado. Pareciam se dirigir à porta principal. Peguei a vela e me levantei. Lentamente saí do meu quarto. A porta da cabana estava aberta. Via um brilho do outro lado. Era fogo. Um frio começou a subir pela minha espinha como nas outras vezes. Era bem recorrente estando naquele lugar. Me aproximei da saída. Havia muita névoa, mas vi o que parecia uma pessoa. Estava em chamas. Gritos começaram a ser ouvidos por todos os lados. Eram de um homem. O vulto em chamas se aproximava rapidamente da cabana. O grito era profundo, de dor. Meus pés e mãos tremiam. Não sabia o que era aquilo. Rapidamente fechei a porta e comecei a rezar. O som do fogo devorando a pele era assustador. O cheiro me envolveu completamente, a ponto de me fazer querer vomitar. Pelas frestas da madeira, via o brilho das chamas se movendo fora da cabana. Fechei meus olhos com força. Repetia o Pai Nosso sem parar. Os gritos começaram a se afastar até que o silêncio da noite devorou tudo. Não havia nem barulho de insetos. Nesse momento tive a certeza de que todo aquele tempo estive sozinho. Algo me dizia que nunca ninguém me vigiou. Simplesmente me deixaram ali à minha sorte. E as sombras que via entre as árvores não eram pessoas. Pelo menos não pessoas vivas. Na manhã seguinte havia névoa por todos os lados. Peguei a mochila e saí correndo. Não olhei para os lados. Apenas me embrenhei entre as árvores. Não sei quanto tempo corri. Estava muito cansado e minhas pernas doíam. Não conseguia mais continuar. Parei atrás de uma árvore. Coloquei minhas mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Comecei a olhar para todos os lados e, felizmente, ninguém parecia estar me seguindo. De certa forma, me senti aliviado. Continuei avançando. A névoa não me deixava ver muito longe, apenas alguns metros à minha frente. Cheguei a uma grande árvore. Havia um homem de pé ao lado dela. Era jovem, parecia ter mais de 18 anos. Senti que era como um anjo que tinha caído do céu. Me aproximei, mas ele recuou, tinha medo. Tentei explicar que estava perdido. Precisava de ajuda para voltar para casa ou simplesmente para chamar alguém. Depois comecei a chorar. Não queria assustá-lo mais, mas não consegui me conter. O rapaz, meio desconfiado, disse para eu segui-lo. Caminhamos por mais um tempo e a noite já estava caindo. Meus pés doíam muito e sentia que meus joelhos fraquejavam. À distância comecei a ver luzes, pareciam ser de uma casa. Rogava a Deus para logo poder sair daquele lugar. O rapaz me levou até sua casa. Ele vivia com os pais, que eram pessoas já idosas. A primeira coisa que notei foi o sotaque deles. Era diferente do meu estado. Segundo eles, estávamos no sul do país, muito longe de casa. Aquela noite me deram jantar e ofereceram um lugar para dormir. Me senti muito sortudo. Abriram as portas de sua casa para um completo desconhecido. Me deitei na rede que tinham na varanda da frente. Estava muito cansado. Ao adormecer, sonhei com meu irmão. Ele me dizia que eu tinha que voltar para a cabana, que não podia deixá-lo sozinho. Era tão real que dava medo. Gabriel falava desesperado. Seu corpo estava em muito mau estado. Sua pele tinha manchas escuras por toda parte. Ele dizia repetidamente que queria sair dali, que era um lugar horrível. Colocava um metal quente por todo o seu corpo. Meu irmão me segurava forte pelos braços. Lágrimas negras saíam de seus olhos. De repente, seus dentes começaram a cair. Gabriel me dava medo. Acordei agitado, me sentia mal. Sentei-me na rede tentando me acalmar. Ao longe ouvi alguém correndo entre as árvores. Voltar para casa era algo que eu não sabia se deveria fazer ou não. Temia pela minha vida.
Fiquei 2 dias na casa dessa família. Depois me mudei para uma vila um pouco maior que também deixarei em anonimato. Não tinha nada além de R$ 20 que me havia dado Jesus, o dono da casa onde havia dormido. Não sabia se deveria contatar minha namorada. Seguramente estava muito preocupada. Estava há quase uma semana sem notícias minhas. Ligar para ela não era seguro. Podia colocá-la em problemas. Naquela mesma tarde, liguei para meu irmão Luiz. Sabia seu número de cabeça. Essa ligação mudou minha vida por completo. Lembro-me perfeitamente que quando ouvi sua voz, não consegui me conter e comecei a chorar. Era tão familiar, tão bom. Sou eu, o Osvaldo. Sentia que as palavras não saíam. Comecei a chorar como uma criança. Meu irmão do outro lado da linha estava igual. Não podia acreditar que estava falando comigo. Repetia uma e outra vez que estava muito feliz de me ouvir. Tinha pensado o pior. Eu não podia dizer muito pelo telefone. Tinha medo que alguém estivesse nos ouvindo. A lembrança de meu irmão me atingiu de repente. Foi minha culpa. Não cuidei o suficiente dele. Dizia entre lágrimas. Luiz me respondia que não, que muitas vezes tentamos ajudá-lo e que ele não quis. Fizemos o que podíamos e o que ele nos permitiu. Isso fazia doer mais. A voz de meu irmão se quebrava. Era óbvio que ele sentia a mesma culpa que eu. Perguntei se ele achava que era uma boa ligar para Marta, minha namorada, para que me ajudasse. Houve um silêncio na linha e isso não me agradou nada. O que veio depois atravessou meu coração. Alguns homens tinham levado Marta. Encontraram-na alguns dias depois em um terreno abandonado. Não podia acreditar no que ele estava dizendo. Minha namorada não estava mais viva. Me quebrei completamente. A vida que eu conhecia antes tinha se perdido. Minha casa, meu irmão, minha namorada. Tudo mudou em menos de uma semana. Nos dias seguintes, minha mente estava em branco e meu corpo trabalhava no automático. Não sabia o que fazer, como agir. Preferia ter apodrecido naquela cabana no meio da floresta. Luiz tentou estar lá para me apoiar. Não podia me mandar dinheiro porque tínhamos medo que pudessem me encontrar. E a ideia de voltar para minha casa era impensável. Ele me disse que fosse para o Amazonas. Era o melhor para ambos. Ele me ajudaria a ter uma vida melhor, seguir em frente e tentar deixar para trás o que havia acontecido. A ideia me dava medo. Não queria colocar ninguém em risco. Não pensava em fazer outro inocente pagar pelo que meu irmão tinha provocado. Era uma combinação de sentimentos que não podia explicar. Sentia ódio no peito e, ao mesmo tempo, tristeza. Gabriel era meu irmão, e por esse simples fato eu sentia falta e o amava, mas ele tinha arruinado minha vida por completo. À noite me atormentava pensando que talvez fosse meu castigo por não tê-lo impedido a tempo. Seguramente ele arruinou a vida de muitas outras pessoas. Talvez tenha feito famílias inteiras sofrerem. O destino estava me devolvendo o que ignorei por vários meses. Chegar ao estado do meu irmão me custou tempo. Tive que me mover devagar de tempos em tempos. Isso era principalmente por segurança. O medo me consumia todos os dias. Achava que a qualquer momento alguém ia arrombar minha porta e me levar para nunca mais voltar. Não vou mentir. Quando a tristeza me vencia, eu desejava isso. Queria que assim fosse. A lembrança do Gabriel me atormentava, e essa era a parte mais complicada. De madrugada, acordava de repente. Sentia que alguém estava comigo no quarto. Não importava onde eu estava, sempre era o mesmo. Tinha muita vontade de sonhar com Marta. Queria ouvir sua voz mais uma vez. Doía-me tanto o que tinham feito com ela. Tinha uma vida pela frente. Sempre falávamos de ter um filho. Esse pensamento crescia dentro de mim e, pouco a pouco, começou a me consumir. Não podia me comunicar com seus pais, nem mesmo com seus amigos próximos. Sentia vergonha e culpa. Quando começava a sentir aquele peso nos ombros, sabia que Gabriel estava perto. Muitas vezes não dizia nada, mas em outras ocasiões gritava para que ele fosse embora e que esperava que queimasse para sempre. Minhas emoções eram diferentes todos os dias. Uma noite em que sentia que estava enlouquecendo, falei com Luiz. Tinha mantido oculta toda a situação sobre a presença de meu irmão e muitas coisas relacionadas ao que havia acontecido naquela cabana. Ainda não nos sentíamos seguros para falar por telefone. Para despistar um pouco, referíamos-nos a Gabriel com outro nome. Disse-lhe que ele ainda estava comigo. No começo ele não entendeu.
Expliquei que todas as noites ele aparecia nos meus sonhos e a cada vez pedia que o ajudasse. Luiz sabia a que eu me referia. Estava acontecendo o mesmo com ele. Ele aparecia nos sonhos, mas não apenas ele, também um homem de pele queimada. Isso fez meu coração acelerar. As lembranças daquele homem queimando na cabana voltaram à minha memória. Luiz dizia que era um homem velho. Tinha grande parte do corpo queimado. O senhor parecia querer dizer algo, mas Luiz nunca entendia. Nenhum de nós sabia quem ele era. Cheguei à conclusão de que talvez fosse alguém que também esteve na cabana. Talvez fosse uma alma das possíveis vítimas que trancaram naqueles quartos. Para meu irmão, todo esse assunto o incomodava. Havia muitas coisas sem respostas. Realmente dava arrepios falar sobre isso. Os sonhos eram tão reais que davam medo. Quando cheguei, me disse uma e outra vez que ia começar de novo. Estar ao lado de meu irmão foi um alívio que me devolveu a vontade de viver. Me sentia tão só nesses últimos dias. Não entrei em contato com nenhum dos meus amigos. Simplesmente enterrei a vida que tinha. Meu irmão Luiz me ajudou pouco a pouco a curar as feridas, assim como sua esposa e 2 filhos. Pouco depois de começar a trabalhar, entrei em consultas com um psicólogo. Queria me curar, seguir em frente por mais que doesse. Os sonhos tornaram-se cada vez menos frequentes. Rezava a Deus todas as noites, mas o ódio continuava presente. Não podia perdoar tão facilmente o sofrimento que nos havia causado. Guardava muito rancor do Gabriel. No entanto, neste último ano cresci e aprendi muito. Aproximar-me de Deus e minhas consultas com o psicólogo me ajudaram muito. Aprendi a perdoar. Precisava de paz na minha vida. E embora ainda seja complicado, quero acreditar que a ferida está cicatrizando. Meu nome é Xavier e tenho 58 anos. Meu relato aconteceu há vários anos, quando eu era adolescente. Sempre fui do interior quando era mais jovem, vivia em uma fazenda, mas quando conheci minha atual esposa, mudei-me com ela. No começo, trabalhava com meu sogro, que era pedreiro, mas honestamente era algo complicado. Vamos dizer que ambos tínhamos temperamentos diferentes e de certa forma entrávamos em conflito quando estávamos juntos. Além disso, já morávamos na mesma casa e tínhamos que conviver o dia todo. Não me entendam mal, tínhamos uma boa relação, só que passar muito tempo com ele não era o ideal para mim. Agradeço todo o apoio que nos deram desde o começo, mas honestamente o senhor tinha uma forma um pouco peculiar de dizer as coisas, e a única pessoa que permiti que levantasse a voz para mim foi meu pai. Por essa razão decidi procurar outro trabalho. De fato me oferecia como ajudante, fazia muitas coisas, era um faz-tudo, como dizia minha esposa. Ainda faltava muito, mas eu queria economizar para uma casinha onde pudesse morar com ela. Esse era meu sonho. Já havia falado com meus pais, eles me ajudariam com o terreno, mas ainda faltavam os materiais e a mão de obra. Pouco a pouco fui conhecendo várias pessoas próximas. Pode-se dizer que tinha uma boa reputação. As pessoas me recomendavam, sempre tinha trabalho. Desta vez quero me concentrar em um específico, quando estive limpando um terreno nos arredores, perto de onde morava. Não direi o nome verdadeiro do dono por questões óbvias, mas vamos chamá-lo de Henrique. Digamos que o senhor tinha dinheiro, além de ser muito boa pessoa, por isso as pessoas gostavam de trabalhar para ele. Ele me pediu para ajudá-lo a tirar as ervas daninhas de sua propriedade, que estava rodeada de árvores frutíferas. Queria começar a cultivar ali também, mas primeiro precisava limpá-la. Comecei o mais rápido que pude. Pensei que não levaria muito tempo, mas quando cheguei pela primeira vez, percebi que levaria vários dias para terminar. Era enorme e parecia estar abandonado há muito tempo. Henrique me disse que não tinha pressa, o que me permitiu continuar com outros trabalhos que tinha pendentes. De manhã me dedicava a outras coisas, e à tarde e à noite ia para seu terreno. O lugar tinha várias árvores, espalhadas por toda a propriedade. Tentei arrancar todas as plantas secas que pude, o que me deixou muito cansado. Já havia trabalhado duro de manhã. Minha primeira jornada havia terminado, e a única coisa que eu queria era deitar na cama e dormir. Arrumei minhas ferramentas e me dirigi à saída da propriedade. Já não havia luz do dia,
iluminava meu caminho com uma pequena lanterna que minha esposa me deu. Estava prestes a fechar a porteira quando ouvi um som como se fossem correntes batendo. Levantei o olhar, novamente ouvi o som à distância, desta vez muito mais claro, como se fossem arrastadas. Olhei ao redor, tentei iluminar com minha lanterna, mas era muito fraca. Só havia árvores ao longe. Pensei que podia ser algum animal, então deixei passar e comecei meu caminho de volta. Minha casa ficava a uns 40 minutos a pé, e quase metade do trajeto era cercado por mato e árvores, o que não ajudava, me deixava muito nervoso. Sentia um arrepio na nuca que me causava certo incômodo. A noite estava fresca, com a lanterna na mão iluminava a rota à minha frente. Tentei não olhar para os lados, as sombras desenhavam formatos que me inquietavam. No segundo dia, disse a mim mesmo que não ficaria até tão tarde. A luz do sol estava acabando mais uma vez. Estava terminando de amontoar tudo o que havia capinado, quando um som chamou minha atenção. Novamente parecia que correntes eram arrastadas ao longe. Procurei ao redor tentando identificar de onde vinha o som. Entre as árvores pude distinguir um movimento. Era como se alguém caminhasse ao fundo, a vários metros de distância. Parecia ser uma pessoa, mas não conseguia ver bem. Percebi que usava um chapéu de palha. Talvez fosse um homem. Algo que chamou minha atenção foi que, enquanto ele se movia, o som das correntes ficava mais perceptível, como se fosse ele quem as arrastava. Levantei a voz para chamá-lo e ver se obtinha alguma resposta, mas aquele homem apenas continuou andando, sumindo entre as árvores. Achei que podia ser o proprietário das terras ao lado que talvez tivesse ido ver alguma coisa, ou talvez estivesse procurando algum animal que se perdeu. O fato de não responder ao meu cumprimento me estranhou. Era uma vila pequena e todos faziam isso. Não dei mais importância ao assunto e voltei para casa. No terceiro dia naquele lugar, percebi que algo não estava certo. O ambiente estava diferente, descreveria como mais pesado e até frio. O dia estava nublado, havia muito menos luz do que o habitual. As nuvens no céu eram escuras, não faltava muito para começar a chover. Pensei que o melhor era ir embora cedo. Peguei minha bolsa e caminhei de volta para casa. Não haviam passado nem 2 minutos desde que deixei o lugar, quando ouvi novamente o som das correntes, desta vez muito mais sutil vindo atrás de mim. Virei o rosto para ver o que causava o som. Lá estava um homem, caminhando a vários metros de distância, com um chapéu de palha e uma camisa de botões um pouco rasgada. Não me detive, continuei caminhando. O som das correntes me deixava nervoso. Não entendia por que o homem não as levantava. Novamente olhei para ele, desta vez parecia muito mais perto que antes. Tentei ver seu rosto, mas seu chapéu não me permitia. As correntes estavam penduradas em suas mãos. Não sabia se ele as segurava ou se as usava. Eram grossas e pareciam pesadas. Perguntei se precisava de ajuda, mas o homem não respondeu. Simplesmente diminuiu o passo, até parar completamente. Fiquei olhando para ele por alguns instantes. Nenhum de nós disse nada. Ao ver que ele não se movia, continuei meu caminho. O homem ficou para trás, olhando em minha direção enquanto eu me perdia na trilha. Naquela noite, durante o jantar, contei à minha esposa o que havia acontecido. Ela pensava o mesmo que eu, que podia ser algum homem da região, mas por alguma razão, isso não me convencia. Minha mulher disse para eu não me preocupar. Ainda assim, naquela noite, deitei-me pensando nisso. Já não faltava muito para terminar de limpar, eram meus últimos dias. Eu estava roçando o mato mais alto. Sentia-me inquieto. Por alguma razão, esperava ouvir aquelas correntes. Queria ver novamente aquele homem, tinha muitas perguntas. Fiquei olhando ao redor durante toda a tarde, mas não houve sinais dele. Um pouco desanimado com a vida, preparei-me para ir embora. Quando estava prestes a me virar, o vi. Estava a poucos metros de mim, perto de uma das árvores. Meu corpo ficou completamente tenso. Desejei boa tarde a ele. O homem pareceu responder algo, mas não consegui entender o que dizia. Aproximei-me um pouco, pude ver os elos em seus braços. Perguntei se precisava de algo. Ele falava entre dentes, e eu não conseguia entender. Olhei para seu rosto, mesmo entre as sombras. Notei seus olhos caídos, apagados. Sua pele era parda e tinha algumas manchas levemente roxas. Seu chapéu estava rasgado, assim como a calça e a camisa que usava.
estavam grandes para ele. Seu rosto não me era familiar, não achava que o tinha visto antes. As correntes que arrastava pareciam pesadas, suas mãos tinham algumas linhas pretas desenhadas nelas. Por que você não as tira? Perguntei, enquanto apontava para seus braços, mas o homem apenas me olhava. Havia algo em seus olhos que me fazia se sentir estranho. Pensei que talvez ele não falasse, já que os sons que ele fazia parecia de alguém mudo. Aproximei-me e peguei um elo em minhas mãos. A corrente simplesmente caiu no chão, nem parecia estar amarrada. Afastei-me. O homem continuava me olhando. Fiz o mesmo com a outra corrente. Esta apenas deslizou de seu pulso e caiu no chão. Suas mãos estavam feridas, suas unhas cheias de terra. Foi quando o toquei que confirmei o que suspeitava. Ele não era uma pessoa, era uma alma penada. Eu soube desde a última vez que o vi, quando ele ficou parado no meio da estrada, sem conseguir avançar. Era como se de certa forma estivesse preso naquele lugar. Não mentirei. Senti um calafrio que percorreu todo o meu corpo. Não entendia o que o retinha ali, mas agora ele estava livre. As correntes tinham caído no chão. Ele me olhou por alguns segundos, virou-se e simplesmente continuou andando, afastando-se lentamente enquanto desaparecia entre as árvores. Nunca soube quem era, nem quanto tempo ficou preso ali, mas esperava de todo o coração que pudesse encontrar o caminho para a luz. Desde então, não voltei a vê-lo, e o lugar parecia mais tranquilo, como se a energia tivesse sido purificada. Não falei sobre o assunto com ninguém por vários dias, até que minha esposa me perguntou uma vez quando estávamos deitados. O que aconteceu com o homem que você me falou? Ela perguntou enquanto olhava para mim. Ele foi embora, caminhando entre as árvores, respondi um pouco sério. Expliquei tudo o que achava que tinha acontecido naquela noite. Já velho, continuo me lembrando daquele homem, a forma como me olhava, cansado, com os olhos caídos e suas mãos arrastando aquelas pesadas correntes. Agora uso essa história para assustar meus netos quando se comportam mal. Conto-lhes sobre aquele homem, acrescentando que, se não obedecerem, ele virá à noite para assustá-los. Adoro ver suas carinhas de medo, depois os abraço para tranquilizá-los. Realmente espero que aquela alma esteja descansando em paz e que finalmente tenha se reunido com seus entes queridos. Eu morava em um prédio de apartamentos antigos. Meu nome é Sabrina e isso aconteceu há cerca de 5 anos. Meu apartamento tinha um quarto e um banheiro. No geral não era o melhor, mas eu não me importava. Eu estava no 2º andar e havia muitas outras pessoas morando no prédio. Vários meses depois de eu ter começado a morar lá, ganhei um novo vizinho ao lado. Seu nome era Arthur, e ele era estranho desde o início. A maneira como ele se apresentou foi estranha. Saí do meu apartamento e estava andando pelo corredor. Ele veio por trás de mim e me tocou no ombro, me assustando. Então ele se apresentou e foi realmente constrangedor. Ele me disse que morava ao lado e tal, e a partir daquele momento eu pensei que talvez ele fosse apenas um cara esquisito. Ele falou comigo mais algumas vezes e não parecia tímido ou nada do tipo. Da próxima vez que o vi, ele estava parado no corredor, sem realmente parecer estar indo a lugar algum. Quando saí do meu apartamento, ele se aproximou de mim e perguntou se eu queria ir à casa dele. Eu disse que estava ocupada e que tinha que ir a algum lugar e recusei. Depois disso, Arthur tentou me convidar para sair algumas vezes quando me via no corredor, mas eu disse não todas as vezes. Ele me parecia um pouco estranho e assustador. Todas essas interações com ele aconteceram dentro do primeiro mês em que ele morava lá. Estava começando a ficar irritante porque parecia que quase metade das vezes que eu saía do meu apartamento, ele saía depois de mim ou estava no corredor. Então, uma noite eu estava no meu apartamento e fui levar o lixo para fora. Não tínhamos um duto de lixo no meu andar e tínhamos que descer até o porão para jogá-lo fora. Então coloquei meus chinelos e saí do meu apartamento e desci até o porão. Fiquei fora por talvez 2 a 3 minutos no máximo. Então voltei para o meu apartamento e entrei de novo. Já estava meio tarde nesse ponto e eu estava cansada, então decidi me preparar para dormir. Não estava necessariamente planejando dormir imediatamente, apenas assistir a alguns programas na cama.
Então comecei a desligar todas as luzes do meu apartamento. Quando passei pelo meu armário de produtos de limpeza, tive certeza de que ouvi um barulho dentro dele. Isso foi muito estranho. Eu não sabia o que poderia ser. A última coisa que eu esperava era que tivesse uma pessoa lá dentro. No entanto, quando abri a porta, vi Arthur parado lá dentro. Eu pulei para trás e comecei a correr para o meu quarto. Arthur saiu do armário e começou a me seguir. Depois que entrei no meu quarto, bati a porta com força, mas não tive tempo suficiente para trancá-la. Arthur estava lá em questão de segundos. Eu tinha o banheiro ligado ao meu quarto e corri para dentro dele. Entrei e fechei a porta, logo depois que Arthur entrou no meu quarto. A fechadura era um pouco diferente e eu consegui trancá-la a tempo antes que Arthur a alcançasse. Ele então tentou abrir a porta e começou a bater nela. Felizmente eu tinha meu celular no bolso. Disquei para a polícia o mais rápido que pude. Nem Arthur nem eu dissemos nada nesse tempo. Depois de tentar abrir a porta do banheiro várias vezes, ele começou a bater nela. Finalmente eu gritei que tinha chamado a polícia. Nesse tempo, Arthur finalmente se afastou do banheiro. No entanto, eu não sabia se ele tinha saído do meu apartamento ou se estava apenas no outro cômodo, então fiquei escondida. Parecia uma eternidade esperando até a polícia chegar. Nesse tempo, eu não ouvi nada, e quando eles chegaram, finalmente saí. Mas Arthur não estava em lugar algum no meu apartamento. Eu disse à polícia onde ele morava, que obviamente era bem ao lado, mas ele tinha fugido. Eventualmente, porém, a polícia conseguiu localizá-lo. Aparentemente, ele já havia se metido em problemas semelhantes no passado e tinha um histórico. Obviamente, eu não tranquei a porta quando fui levar o lixo naquela noite. Arthur deve ter simplesmente entrado e se escondido no meu armário. Meu avô sempre dizia que se você nunca roubou manga de um vizinho, então você não teve infância. A história que quero contar não aconteceu comigo, mas com meu avô, que descanse em paz. Seu nome era Joaquim. Ele vivia no mesmo bairrinho em que eu moro agora, mas naquela época, o lugar era muito menos desenvolvido, é claro. Este relato será narrado em primeira pessoa. Assim será muito mais fácil seguir o fio da história. Minha família não era muito grande. Era uma das menores da comunidade, pois eu só tinha uma irmã. Ainda assim, eu tinha muitos primos por parte da minha mãe, que tinha crescido por perto. Pode-se dizer que nunca me faltava companhia para fazer travessuras. Algo que gostávamos muito de fazer era pegar frutas das árvores dos vizinhos por perto. Isso evidentemente dependia da temporada. Em algumas ocasiões eram goiabas, em outras eram ameixas. Havia um pomar nos arredores da comunidade. Na temporada de mangas, dava as maiores e mais doces que já vi. Eu as levava para minha mãe para que ela fizesse muitas das vezes doce. Minha mãe me perguntava de onde eu as tinha tirado, mas eu nunca dizia a verdade porque sabia que ela iria me repreender. A história que vou contar aconteceu em uma dessas tardes. Eu estava com um dos meus primos. Passeávamos pela região. Éramos jovens ainda e não íamos à escola, algo muito comum na minha época. Meu primo Alberto sugeriu que fôssemos pegar algumas mangas no pomar do Sr. Sabino. Eu respondi que já estava muito tarde, mas ele insistiu, tentando insinuar que eu estava com medo. Minha mãe não gosta que eu ande por aquelas bandas à noite. Tentei me justificar, mas não adiantou. Depois de alguns minutos, começamos a caminhar. Fizemos uma parada na casa do meu primo que estava no caminho. Ele pegou 2 sacolas, uma para cada um, nas quais planejávamos colocar as frutas. Como era comum entre nós, começamos a correr para ver quem chegava mais rápido. Ao chegar, passamos pela cerca de arame farpado que cercava o terreno. Fizemos isso com muito cuidado para não nos machucarmos. Já estava quase completamente escuro. A única luz do dia que tínhamos era o reflexo dos últimos raios de sol entre as folhas. Havia mangas por toda parte. Lembro-me que as árvores estavam carregadas. Quem é do interior sabe que não estou mentindo. Não sei por que sempre acabava subindo até o galho mais alto da árvore. Em minha defesa, eu acreditava que lá estavam as mangas mais doces. Comecei a escalar o máximo que pude. Os galhos eram muito grossos. Eu podia até caminhar sobre eles. Eu tinha a sacola que meu primo me deu presa na lateral dos shorts.
Procurava a fruta mais madura e comecei a colhê-la. Estava nos galhos mais baixos de uma das árvores quando ouvi as folhas se mexendo um pouco mais acima. Levantei o olhar e consegui distinguir uma figura a poucos metros. Parecia uma pessoa, talvez uma criança. Presumi que era menor que eu pela sua estatura. Não podia ver seu rosto porque estava pendurado em um galho de costas para mim. Em uma das minhas travessuras pensei em pular na árvore. Isso mais para assustá-lo. A criança virou-se para me olhar. Seu olhar rapidamente me fez ficar paralisado. As proporções de seu rosto eram estranhas. Mesmo entre as sombras, seus traços se destacavam. Seus olhos eram muito grandes para o rosto. Seus lábios se estendiam até quase tocar suas orelhas. Eu fiquei de verdade paralisado. Ele se aproximou rapidamente. Movia-se com muita agilidade entre os galhos. Apesar de vê-lo em mais detalhes, parecia uma pessoa de idade avançada. Não combinava com sua estatura. De novo, sua boca me surpreendeu. Era enorme, quase caí da árvore. Ele percebeu minha reação e sorriu para mim. Pude ver seus dentes. Eram deformados, sobressaíam de seus lábios e tinham uma cor estranha. Havia um brilho peculiar em seus olhos. Senti que estava prestes a se jogar sobre mim. Queria gritar para meu primo, mas as palavras não saíam. Estava apavorado. Havia algo naquela figura que não estava certo. Ele me olhava com os olhos bem abertos. Nem parecia piscar. Num piscar de olhos, ele me envolveu com seus braços. Apertou-se contra meu corpo e começou a me morder. O empurrei com minhas mãos, mas ele era muito mais forte e não se movia. Depois reagi com os punhos. Sentia seus dentes cravando-se em meu peito. Perdi o equilíbrio e caí da árvore. Minhas costas bateram no chão. Comecei a gritar de dor. Acima de mim, podia ver aquela coisa espreitando do galho. Ainda sorria para mim. Meu primo rapidamente se aproximou. Tentou me ajudar, mas meu braço doía demais. Alberto disse que iria buscar meu pai. Gritei para ele não me deixar. Não queria ficar ali sozinho com aquela coisa. As pontadas de dor eram horríveis. Ainda conseguia me mover, então caminhei ao seu lado. Não disse nada ao meu primo até que saímos de lá. Eu olhava nervoso para trás. Não conseguia mais ver aquela coisa. Ainda assim, continuava pensando que estava me observando entre os galhos. Pouco depois comecei a chorar. Meu braço doía muito, tinha medo de tê-lo quebrado. Alberto me perguntava repetidamente como eu tinha caído. Alguém me empurrou, disse em tom baixo. Havia alguém comigo na árvore, Alberto, dizia enquanto continuava chorando. Mas meu primo parecia não acreditar em mim. Ele dizia que só tinha me visto. Eu estava sozinho. Não pude explicar mais porque não aguentava a dor. O caminho para casa pareceu eterno. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quase todo o trajeto. Quando cheguei, meus pais me xingaram muito. Meu pai teve que pedir o carro de um amigo para me levar a um médico em uma comunidade vizinha. No dia seguinte, quando estava mais calmo, contei-lhes o que havia visto. Aquela criança pendurada nos galhos. Felizmente, meus pais acreditaram em mim. Isso porque viram as marcas de dentes na minha pele. Elas estavam por todo o meu peito e abdômen. Algumas eram até levemente profundas. Não sabíamos de onde aquela coisa tinha surgido, mas sua lembrança me atormentou por vários dias. Não sei se era o nervosismo ou se realmente estava me seguindo, mas à noite, quando as luzes estavam apagadas, sentia que ela sorria para mim entre as sombras. Certa vez acordei de madrugada. Minha mãe havia deixado a luz da cozinha acesa. Em minha casa não havia portas nos quartos. Minha mãe colocava cortinas. Foi ali que a vi. Aquela coisa estava balançando. Estava me observando, mostrando os dentes. Sua boca era enorme. Começou a rir de mim. Percebi que fazia caretas enquanto continuava sorrindo. Eu gritava para que fosse embora, que me deixasse em paz. Estava ardendo em febre. Suava muito e sentia que ia desmaiar. Minha mãe entrou correndo pelas cortinas. Quando acendeu a luz do quarto, não havia ninguém. Pouco depois, ela me levou a uma senhora. Ela me fez massagens na cabeça com um ovo, enquanto recitava algumas orações que eu nunca tinha ouvido. Não sei o que vi. Não consegui achar nada parecido na internet até hoje. Aquela coisa era assustadora. Seu corpo não correspondia em nada ao seu rosto, e aquele brilho em seus olhos não era normal. Segundo uma de minhas tias, essas criaturas te convidam para brincar e habitam a mata.
São muito travessos. Segundo ela, quando te pegam, te levam para a floresta. Juro que o que vi naquela tarde não parecia querer brincar comigo. Na verdade, era o contrário. Sentia que queria me machucar. A forma como me olhava, como se jogou sobre mim. Sabia que se estivesse sozinho, ele continuaria me atacando. Nem quero pensar nisso. Nunca mais voltei a entrar naquele pomar. Mesmo as poucas vezes que passei por perto, me senti observado.